nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos de volta na nossa aula de Catecismo. Iniciamos hoje a aula de Catecismo número 5 e você que está acompanhando através do texto do nosso Catecismo, nós estamos no número 59. Deus elege Abraão. Nessa história do Antigo Testamento, o que é que há de novo? Qual é a novidade em Abraão? Vejam, se vocês forem olhar o livro do Gênesis, nos primeiros 11 capítulos, na verdade nós temos ali toda uma história da origem, né, do povo de Deus e, na verdade, a história realmente começa com Abraão. Com Abraão se dá algo de novo, de diferente. Com Abraão, Deus escolhe Abraão, elege Abraão para dele tirar um povo. O que é que há de revolucionário, para usar essa palavra, né, que é inadequada, na escolha de Abraão? É o seguinte, Deus fala com Abraão, mas Deus não aparece, Deus não tem imagens. E Deus nem sequer mostra um nome. E isso é revolucionário, isso é interessante. Por quê? Porque os deuses dos povos antigos, eles sempre tinham um nome e tinham uma imagem. O nome e a imagem são importantes porque são uma forma da pessoa entrar em contato com a divindade, mas também, ao mesmo tempo, são uma forma de manipular a divindade. Veja só, aqui acontece a grande escolha, a grande distinção da fé, não é, bíblica, a fé no Antigo Testamento, a fé que será também a fé da Igreja Católica e das outras religiões. Basicamente, podemos resumir a coisa no seguinte: você tem uma escolha para fazer na sua vida. Ou você se deixa modelar por Deus, que é teu Criador, e você então vive aquilo que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 2, que Deus pega o barro, modela Adão, etc., e faz a pessoa, ou você vai ter uma atitude contrária, em que será você quem vai pegar o barro e vai fazer uma imagem de Deus, a sua imagem e semelhança. Então, a escolha é essa. Ou você tem um Deus Criador que modela você à semelhança dele, ou você toma o lugar de Deus, faz um ídolo à sua imagem e semelhança e depois se ajoelha diante desse ídolo para adorá-lo. É a idolatria. Deus escolhe Abraão para pedagogicamente ensinar a Abraão essa diferença, esse caminho diferente, essa ruptura. A gente pode imaginar aqui que dificuldade que houve entre Abraão e Sara, né? Abraão chega para Sara, que nessa época chamava-se Sarai, né? E Abraão, nessa época, logo no início, chamava-se Abrão, né? Então, os dois mudaram de nome. Abrão chega para Sarai e diz: olha, vamos embora. Ela diz: para onde? Não, nós vamos para um lugar que eu não sei onde é. Mas Deus me apareceu e disse que é para ir. Mas que Deus é esse? Como é o nome dele? Não sei, não tem nome. E cadê a imagem dele? Também não sei. É interessante isso. Deus se revela para Abraão como um Deus da palavra. Ele não tem mais nada. Não tem imagem, não tem nome. O que ele tem é uma palavra, uma voz que se dirige a Abraão e diz: sai da tua terra. Esse sair da tua terra de Abraão é uma ruptura com o passado idolátrico, é uma ruptura com a religião que ele recebeu dos seus pais. Então poderíamos dizer aqui realmente existe algo de revolucionário em Abraão, não é? Ou seja, Abraão rompe com o seu passado, com o passado idolátrico. Esta revolução que acontece em Abraão, nós cristãos damos um nome diferente para ela.
chama-se conversão, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Abraão muda, ele sai. Esse sair da terra, né, é esta realidade do deslocamento, simboliza a conversão. Abraão vai ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Aqui começa tudo aquilo que para nós cristãos vai ser tão importante, né? Uma fides ex audito, uma fé que vem do ouvir. Nosso Deus é um Deus da palavra, é um Deus que fala. É isso que diferencia o nosso Deus, que é um Deus vivo, dos deuses dos outros povos que são ídolos, que é um Deus morto, né? O Salmo 115 diz, eles têm boca, mas não falam. Esses deuses, essas estátuas, não são deuses verdadeiros. Eles têm boca, mas não falam. Nosso Deus, nós não temos imagem, nós não vemos a boca dele, mas ele fala. Ele tem uma palavra, a palavra dele me interpela, a palavra dele, né, me diz para onde ir. Então, é aqui que está a grande mudança. Abraão segue um Deus que não tem imagem. Abraão segue um Deus que não tem nome. Nós já entendemos por que é que esse Deus não pode ter imagem. Porque imagem significaria que eu confecciono Deus, a minha imagem e semelhança, não é? Mas por que é que esse Deus não pode ter nome? Não é? Bom, isso vai ficar mais claro posteriormente com o chamado de Moisés. Moisés, na sarça ardente, se encontra com Deus. Deus diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, vim aqui salvá-lo. Agora vai lá e diz que Deus quer libertá-los. Moisés, muito espertinho, chega e diz, escuta, mas eles vão perguntar o seu nome, né? E Deus, então, dá um nome para Moisés que não é nome nenhum. Por quê? Porque o nome era uma forma de manipular a divindade. Se você sabia o nome do Deus, quando você invocasse aquele nome, ele viria. Está entendendo? Então é uma forma de você manipular Deus. Novamente, aquela mesma ideia. Eu manipulo o barro e faço a imagem, não é? Eu manipulo Deus quando eu digo o nome dele. Ou seja, eu coloco Deus dentro de um conceito, né? Deus começa a caber na minha cabeça. Eu tenho um nome, eu tenho um conceito de Deus. Então, Deus não dá nome nenhum para Moisés. O nome que Deus dá, não é? Na verdade, não é nome nenhum. Ele diz, eu sou aquele que sou. O que Deus está dizendo para Moisés, é que você não precisa ter um nome para me invocar e invocar a minha presença, porque eu já estou presente. Eu sou aquele que está aí presente no meio do povo. Eu já vim, fui eu quem desci. Fui eu quem tomei a iniciativa de vir salvar o povo. Não é? Então é aqui que acontece essa realidade de que o nome também de Deus não é pronunciável. No Novo Testamento, quando vier Jesus, essas duas realidades, a proibição da imagem e a proibição do nome, serão rompidas. Por quê? Porque aí não é o homem quem vai fazer uma imagem. É Deus quem vai tomar uma humanidade e vai se fazer homem. Não é o homem que vai dar um nome para Deus. É Deus quem vai dar o próprio nome para si com o nome Jesus, né? Yeshua, Deus salva, Deus Salvador. Então, é inútil os nossos irmãos protestantes ficarem agora pegando no pé dos católicos e dizendo que nós somos idólatras porque vocês fazem imagem. Bom, a proibição é uma proibição de fazer imagem e é uma proibição de dizer o nome em vão. Dizer o nome em vão é isso, é usar o nome de Deus, é pronunciar o nome de Deus de forma mágica, né, para invocar o nome de Deus. Chega a dizer, não, eu vou e pronuncio, aí eu estou obrigando Deus, usar Deus como uma feitiçaria. Né? Então, assim como era proibido fazer imagem, era proibido também pronunciar o nome de Deus assim. É proibido idolatrar e é proibido, ou seja, confeccionar um Deus à minha imagem e semelhança, e é proibido usar o nome de Deus como feitiçaria. Nós católicos não fazemos isso. Não é? E se essa proibição de fazer imagem fosse tão determinante, então deveríamos também proibir as pessoas de invocar o nome de Jesus. Não é?
Então, não é simplesmente não fazer imagem, é não fazer imagem para idolatrar. Não é simplesmente não invocar o nome de Deus, é não invocar o nome de Deus como uma feitiçaria, como se isso fosse uma espécie de voodoo, um negócio assim, né? Um talismã, e que infelizmente, alguns pastores protestantes fazem isso. Se existe debilidade na Igreja Católica com relação ao uso de imagens, pessoas que usam a imagem de forma inadequada, existe a debilidade na Igreja Protestante de pastores que usam o nome de Jesus como se fosse um talismã mágico, né? Forçando Jesus a fazer as coisas que eles querem. Então, não é exatamente assim que funciona a coisa. Então, o que está na proibição do mandamento de fazer imagem, pronunciar o nome em vão, é essa proibição de manipularmos a Deus, né? Manipularmos Deus. Pois bem, Abraão é revolucionário nesse sentido. É o Deus que se dirige a Abraão e manda para fora do seu país, diz aqui o número 59, da sua parentela, de sua casa. Então ali, no início do capítulo 12, né, de Gênesis, começa uma nova história. Vira-se a página e ali começa a história do povo de Deus. E vai fazer dele não somente Abrão, mas Abraham, pai de muitos povos. Né? Ab é pai, Am é povo. Abraham é o pai de um povo. Né? Quando você põe Avraham, você diz pai de uma multidão de nações. Então isso significa que desde o início do chamado de Abraão, já Deus tinha no horizonte a igreja. Por quê? Porque não ia ficar só no povo de Israel. Abraão ia ser pai de muitas nações. Essa promessa de Deus se manifesta, né, na Igreja Católica. Por isso nós podemos dizer com toda clareza, com toda tranquilidade, a igreja é o novo Israel. E o antigo Israel, né, o povo do Antigo Testamento, era o início, era o povo da promessa, mas agora nós estamos na promessa, de alguma forma, realizada em Jesus Cristo. Não é? É interessante nós recordarmos, né, no número 61, que os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Então, Abraão, Moisés são venerados como santos, Davi, não é? Agora, existe uma nuance que é interessante da língua portuguesa que eu gostaria de ensinar para vocês, porque é uma coisa que está meio esquecida. Se você for verificar lá na gramática do professor Napoleão Mendes de Almeida, ele expressa com muita clareza uma tradição da língua portuguesa que é o seguinte: os santos do Antigo Testamento, quando recebem o título de santo, eles recebem o título com a forma completa, a palavra santo, S-A-N-T-O. E não tem aquela forma apocopada, ou seja, uma forma menorzinha, abreviada, que é a forma são. Né? Então, qual é a regra geral da língua portuguesa? A regra geral da língua portuguesa é que, quando o nome do santo começa com vogal, nós usamos a forma completa. Então, é Santo Antônio, Santo Antão. Né? Mas, quando se tem uma consoante, é São Paulo, São Pedro. Vogal, Santo André. Né? Então, essa é a regra geral. No Antigo Testamento, essa regra cai e se usa santo para todos os nomes. Então, eu digo Santo Abraão, que seria normal, começa com vogal, não é? Mas eu digo Santo Moisés e não São Moisés. Está entendendo? Eu digo Santo Davi e não São Davi. Então, os santos do Antigo Testamento recebem esse título de santo com a forma completa e não apocopada. Essa é a tradição da língua portuguesa. Além do mais,
existe uma exceção no Novo Testamento, que é Santo Tomás de Aquino. A gente não diz São Tomás, mas Santo Tomás de Aquino, por uma deferência a ele, por ele ser um santo, grande teólogo, né? O Doctor Angélicos. Então a igreja venera tanto esse santo que nós damos o nome a ele de Santo Tomás e não São Tomás. Essa é a tradição que está um pouco esquecida, né? Você encontra em vários livros, pessoal, São Tomás, São Tomás, São Tomás, São Tomás. Não é. É Santo Tomás de Aquino. Podem ver que nos meus livros eu insisto em escrever Santo Tomás e não São Tomás. Muito bem. Deus forma o seu povo Israel. Está escrito aqui no número 62. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Este êxodo, essa salvação, não é, da escravidão do Egito, ela é uma escravidão simbólica que nos recordará a grande Páscoa, né, que Jesus irá fazer. Ou seja, Moisés conduz o povo que sai da escravidão do faraó através das águas do Mar Vermelho para uma peregrinação no deserto e finalmente chegar na Terra Prometida. Nós cristãos relemos isso analogicamente, dizendo que o diabo, Satanás, era o faraó, nós éramos escravos de Satanás, fomos libertados por Jesus através das águas do batismo, não as águas do Mar Vermelho, mas agora as águas do batismo, e peregrinamos nesse mundo, é o tempo da igreja. Os 40 anos de peregrinação do povo de Deus no deserto simbolizam, né, a peregrinação da igreja nesse mundo, essa luta contínua da igreja. Então, todas as vezes que nós, por exemplo, começamos a celebrar a Quaresma, quando nós temos o tempo da Quaresma, no tempo da Quaresma nós temos aí uma alusão, um tempo forte, liturgicamente falando, em que nós nos recordamos de que, no fundo, é esse o estado da igreja, o estado de peregrino nessa terra, né? O estado de viatores, é o homem caminhante, o homem peregrino. Então, ver o povo de Deus que caminha no deserto é ver como nós, de fato, pertencemos, né, a esta realidade. Quando nós celebramos a nossa Páscoa, nós celebramos a salvação que veio a nós através do Cristo que nos salvou na noite de Páscoa. Nós lembramos aquela noite da primeira Páscoa, em que o primogênito morria, né? O primogênito de Maria também morrerá. O primogênito dos egípcios morreu. Para que os primogênitos de Israel não morressem, o que é que se pediu? Que se imolasse um cordeiro, né? O cordeiro pascal, que era imolado, e o sangue foi aspergido, então, no portal das casas, para que o anjo exterminador, quando passasse, visse aquele sangue. Então, Jesus é o cordeiro pascal, né? Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o cordeiro pascal. Com o seu sangue nós somos aspergidos e somos poupados do anjo exterminador. Todos os anos o povo de Israel celebra a sua Páscoa recordando aqueles eventos do Êxodo, em que o povo foi salvo da escravidão do Egito. Nós cristãos também. Interessante que no filme do Mel Gibson, né, quando se inicia toda a paixão de Cristo, quando Jesus é golpeado por um dos soldados do sumo sacerdote, lá no Horto das Oliveiras, Maria acorda assustada, né? E
ela, então, assustada, acorda, Maria Madalena está com ela e tem aquele diálogo. Uma pergunta: por que esta noite é diferente de todas as outras? E então tem aquela resposta em hebraico, né? Porque nós éramos escravos no Egito e o Senhor nos salvou. É a noite de Páscoa, né? A pergunta que todos os anos a criança faz para os pais na celebração da Páscoa. Ma nishtana halayla hazeh michol haleilot, em hebraico, né? Isso é cantado, inclusive, né, no Seder, na narrativa da Páscoa. Por que esta noite é tão diferente de todas as outras noites? Porque nós éramos escravos no Egito e o Senhor nos libertou. Colocar essa frase na boca de Nossa Senhora ali é interessantíssimo, porque a Maya Morgenstern, que foi a atriz que fez o papel da Virgem Maria, ela é judia praticante, judia devota, e foi uma sugestão dela para o Mel Gibson de colocar essa frase ali, porque é uma frase que é tirada da liturgia hebraica. Naquela noite de Páscoa, na noite em que fomos salvos, porque esta noite é diferente? Essa noite é diferente porque nós éramos escravos e o Senhor nos salvou, né? Vamos recordar que é a noite em que Jesus celebrou a última ceia, né? Celebrou a última ceia, que seria aquela ceia em que se fazia essa pergunta: por que esta noite é diferente de todas as noites? Então, essa unidade nossa com o povo de Deus, com o povo eleito, sabendo que aquilo que nós celebramos é a realização daquilo que no Antigo Testamento era somente uma promessa, né? No Catecismo, ele começa colocando essa realidade do povo de Israel com Abraão, com Moisés, exatamente porque a igreja sabe que ela é o novo Israel. Agora, infelizmente, a teologia da libertação esvazia o conteúdo dessa realidade, né? Por exemplo, eles não acreditam mais na existência do demônio, né? Existe toda uma tendência de se ler o Antigo Testamento numa ótica marxista. Se você for pegar, por exemplo, aquela Bíblia pastoral publicada pela Paulus, pegue ali a Bíblia pastoral e leia os primeiros capítulos do livro do Êxodo, sobretudo prestando atenção nos subtítulos. Aquilo lá é o manual de revolução e guerrilha do Marighella, um negócio assim incrível. O pessoal conseguiu ler, enxergar no Êxodo, né, um confronto entre o povo oprimido e o patrão, entendeu? Os capitalistas. Tá lá os títulos, né? Começa o conflito, entendeu? A ideologia do opressor é desmascarada, etc e tal. Onde que enxerga isso? Ou seja, a coisa é imanentizada, não é mais a libertação, não é a libertação política, histórica do Egito, do faraó, sempre foi interpretada pela igreja como uma libertação espiritual, um sinal de uma libertação espiritual do demônio. Não. Ali é símbolo de uma libertação que nós precisamos fazer agora, politicamente. Nós temos que entrar no partido, pegar a carteirinha, lutar no sindicato, aí nós não vamos conseguir. Então, é um esvaziamento do mistério cristão, sem dúvida nenhuma, imanentização terrível feita pela teologia da libertação. Nós sabemos com clareza que Jesus cria perfeitamente na existência do demônio e ele entendeu o seu próprio ministério como sendo a sua missão salvadora como uma derrota do demônio. Não há como você se ater à historicidade dos dados bíblicos e negar isso, não é? Hoje, infelizmente, nós temos até padres que negam a existência do demônio. Por exemplo, o padre Quevedo, né, luta a todo momento para dizer que o demônio não existe, não tem nada disso.
Mas não é isso. Essa não é a fé da igreja. Né? Uma das coisas mais claras que a gente tem, que provam que Jesus realmente cria na existência do demônio, é o seguinte: você olha para o Antigo Testamento, quase não se fala de demônio. No Novo Testamento, a cada 2 páginas, Jesus está expulsando um demônio. Você vai dizer, não, mas é que ele fez isso pela mentalidade da época. Qual mentalidade da época? Não é? Você vê, por exemplo, o conflito de Jesus com os fariseus. Os fariseus começaram a acusar Jesus de expulsar o demônio com o poder de Beelzebul. O demônio expulso pelo poder de Beelzebul? Pera lá, Jesus podia ter escapado dessa e dito tranquilamente, não, o demônio não existe. Eu não expulso nada com o poder de Beelzebul, porque o demônio não existe. E se Jesus fizesse isso, ele estaria em profunda sintonia com o grupo dos saduceus, que era o grupo mais conservador em Israel. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, em anjos e demônios. Portanto, Jesus não acreditava na existência de demônios porque ele tinha que ceder à cultura da época. Não, tinha todo um grupo em Israel que não acreditava em demônio. Os fariseus é que acreditavam. Então, Jesus podia ter escapado dessa acusação dos fariseus, dizendo, não, o demônio não existe. Mas não, ele escolhe o caminho mais difícil de argumentação, que é exatamente o fato, admitir que o demônio existe, porque de fato existia. E se nós não entendermos que existe o demônio, que Jesus derrota o demônio, nós não entendemos nada a respeito da libertação realizada por Cristo. Então, essa libertação realizada por Moisés, no Antigo Testamento, ela prefigura a libertação de Moisés, que tira o povo da opressão do faraó, prefigura a libertação que virá com Jesus Cristo, que nos libertará do demônio. É essa a realidade que nós cremos e é isso que nós precisamos aqui recordar com muita clareza. Pois bem, ficamos por aqui. Na próxima aula nós retornamos para continuar a nossa meditação sobre a revelação de Deus, estudando sobretudo agora a constituição Dei Verbum e a revelação de Deus, como é que nós recebemos essa revelação e como é que nós podemos transmiti-la. Deus abençoe você, continue conosco, em nome do Pai, e do Filho